Olá pessoal, dando continuidade ao que nós estamos verificando, e comentando sobre a ISO 9001-2015, nós estamos abordando o item 8, operações. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre os requisitos para produtos e serviços. Quem quiser saber um pouco mais, vem comigo. Requisito para produtos e serviços. Comunicação com o cliente. Pessoal, comunicação com o cliente, ela deve abordar alguns pontos fundamentais. Especificação do produto ou do serviço que o cliente está solicitando ou que a sua empresa está oferecendo. Isso é muito importante. O que não pode ocorrer é vende-se, entrega para depois saber que entregou errado. Vende, entrega para depois ter um custo enorme com devoluções, e um desgaste bastante significativo com o cliente. Então esse item ele já começa deixando bem claro: prover informação relativa a produtos e serviços, lidar com consulta, contratos, pedidos, incluindo mudanças, obter retroalimentação do cliente. Então o que acontece é assim, olha, você vendeu o produto ou serviço, faça a pergunta ao cliente, registre as coisas, por exemplo, através de WhatsApp, e-mail, mas não fique somente no telefone, porque o telefone aí passa e muitas coisas não são registradas. Claro, isso eu estou falando, eu sei que toda empresa tem pedido, tem toda a análise antes da compra, mas é importante registrar o passo a passo. Pode ocorrer do cliente fazer um pedido e no meio, principalmente quando se trata de produção, então vai levar um tempo ainda para produzir, e do cliente nesse intervalo ele pedir modificações, registra, isso é fundamental. Então o auditor, nesse item aqui, comunicação com o cliente, ele vai procurar por evidências de que você teve todo o controle desde do início da negociação, da pré-venda, você teve com o cliente, se você teve todo esse cuidado, de registrar, de avaliar. Muitas vezes, nessa comunicação com o cliente é necessário que mande a amostra, aí depois essa amostra volta, verifica o que o cliente escreveu sobre isso, dependendo da área. Por exemplo, no caso automobilística, tem um jeito muito próprio de lidar com essa questão da pré-venda, do envio de amostra, algumas metodologias, por exemplo, como o PIPAP, o PPAP, o INDS. Quando se trata de alimentos também tem toda uma tratativa inicial, Então é disso que esse item trata, tá? É disso que esse item ele fala, dessa comunicação com o cliente. Não é simplesmente a comunicação pela comunicação, é a comunicação com registro, com datas, com quem falou, quem fez quem modificou alguma coisa no pedido inicial, tá? Se a sua empresa teve, por exemplo, dificuldade com uma determinada matéria-prima, principalmente agora no caso da pandemia, teve bastante problema com matéria-prima, então você teve que modificar, como você repassou isso para o seu cliente, como o cliente te deu feedback. Então tudo isso
é necessário que você tenha isso bastante registrado, bastante claro, vamos dizer assim, né? Para mostrar que você tem controle sobre a sua venda, controle sobre aquilo que você está oferecendo para o cliente. E depois vem, né, dentro desse item ponto 2, a comunicação do cliente com o cliente. Ele está falando no item 8.2.1. No item 8.2.2, determinação dos requisitos relativos a produtos e serviços. Ao determinar os requisitos para os produtos e serviços a serem oferecidos para o cliente, a organização deve assegurar que os requisitos para os produtos e serviços sejam definidos, incluindo quaisquer requisitos estatutários. Pessoal, eu faço consultoria, né, assessoria para algumas empresas, e cada produto é muito específico, tá? Tem produtos que ele tem uma série ele tem que obedecer uma série de regulamentos, por exemplo, da Anvisa, né? Tem que obedecer às RDCs que a gente fala, né? E tem outros produtos que não são da área de alimentos que eles têm que obedecer, por exemplo, os regulamentos do Inmetro. Então, é muito importante que aqui dentro dessa determinação, né, de requisitos relativos a produtos e serviços, que a pessoa da qualidade, o especialista que vai mexer com a ISO, que vai lidar com a ISO, vai fazer a implantação, vai fazer a gestão, que ele conheça bem essas normas, tá? Que, por exemplo, tem determinados produtos que, colchões, por exemplo, que o Inmetro ele vai fazer inspeção, tem que ser aprovado no Inmetro, né? E assim, diversos outros produtos precisam ser aprovados por um determinado órgão. Então é fundamental conhecer as normas que regulamentam esses produtos, tá? É nesse ponto especificamente que o 8.2.2 ele trabalha, tá? E aqui também ele coloca assim, ó, aqueles considerados necessários pela organização. Então tem aquilo dentro, né, desses requisitos relativos a produto e serviço, tem os necessários pela organização, tem os necessários pelo cliente e aqueles que são de órgãos governamentais, tá? Seja municipal, estadual ou federal. Tá? É bastante importante estar atento a esses requisitos. E também todos eles, né, serem testados, tá? Ver se tem repetibilidade. Muitas vezes você aprova uma amostra, por exemplo, no Inmetro, e depois você tem dificuldade de fazer a repetição, né, daquela amostra no seu processo. Então é preciso testar o processo incansavelmente. Tudo bem, pessoal? Então nós abordamos nesse vídeo requisitos para produtos e serviços e determinação dos requisitos relativos a produtos e serviços. Pessoal, novamente, entra lá no meu canal, dê um like e assine.